Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como montar a sua estrutura própria em alguns minutos e também desmistificar de vez esse mito e essa dificuldade que vários alunos aí têm em relação ao que é uma estrutura própria, o que eu preciso para ter uma estrutura própria. Vem comigo na tela aqui, meu nome é Elton Souza e vou mostrar para você no detalhe, passo a passo aqui, explicar minuciosamente cada etapa de uma estrutura própria e para que ela é importante para o seu negócio como afiliado. Muito bom, primeiramente você tem que entender que tem várias formas de se vender como afiliado na internet. Uma delas é ali no passo a passo, 1 a 1, você levar o lead para um aplicativo de mensagens, Instagram, WhatsApp, por exemplo, e você fechar o negócio por ali, tá? Então você faz seu anúncio ou você divulga de forma orgânica dentro das plataformas digitais e você leva essa pessoa que está interessada em comprar determinado produto para um bate-papo, para uma conversa, onde você vai tirar as dúvidas desse possível comprador e no final das contas ali tentar fechar uma venda. Isso é muito útil, isso é muito legal, só que isso você entende que você precisa de uma estrutura pessoal, de você estar o tempo inteiro ali conversando com o cliente para que no final de um funil você tente fechar uma venda ou não. Isso é bacana, isso é legal, mas tem esse porém. E tem a segunda forma, que é a gente trabalhar de forma automática. É exatamente automática. Você ter uma estrutura onde o possível comprador vai chegar em uma página de vendas, ver todas as características do produto, todas as informações e no final realizar a compra através do botão lá e passar seu cartão de crédito ou Pix, tá joia? Essa é a melhor forma e você consegue de forma mais livre ter mais vendas, sem ter que ficar preso a um processo mesmo, um processo de conversar com esse cliente. Tá, então o que eu preciso para ter essa estrutura? A estrutura própria nada mais é do que você ter um local para hospedar seu site. Ou seja, você vai precisar de um domínio e você vai precisar de um site. Então você precisa do domínio e da hospedagem. Então vem comigo na tela aqui que a gente vai observar. Olha, a gente para ter uma estrutura própria, a gente tem 3 pilares aqui. Podem ser 2, mas eu recomendo que você tenha 3 para ter uma estrutura um pouco mais organizada. Domínio, hospedagem e o clonador de páginas. Que aí no final a gente fala sobre o clonador de páginas e a importância dele em determinados negócios. Então, domínio. Esse domínio o que é? Por exemplo, a gente tem o nosso domínio aqui hoje, que é o iacop.com.br. O iacop.com.br é a porta de entrada para o meu site. E eu tenho o certificado SSL. O que significa isso? É aquele cadeadinho, aqui no caso do Chrome já não aparece mais o cadeado, mas se você vem aqui, olha, a conexão é segura. Isso indica para o navegador que a conexão com aquele site é segura e você pode ter a confiança de navegar sem erros, tá? Caso você não tenha um certificado SSL, a gente vai aparecer um HTTPS com um X ali vermelho no local daquele cadeado. E geralmente o site nem abre dependendo do navegador, tá? Dentro do domínio, você que está vendendo produtos hoje como afiliado, você deve estar se perguntando agora, eu preciso ter um domínio para cada produto que eu vou divulgar? Isso é uma dúvida recorrente, tá? Mas imagine que você está vendendo produtos na gringa. Então você poderia ter um domínio, por exemplo, bestshop.now, que seria o seu domínio principal. É um domínio mais genérico, entende? Então você tendo esse domínio genérico, você consegue ter vários produtos sendo anunciados exatamente nesse domínio. E como seria isso? Como funcionaria isso na prática? Eu tenho 2 opções, subdomínios ou caminho, paths, que seriam pastas. Eu vou mostrar para você daqui a pouco mais detalhado como isso funciona dentro da sua hospedagem e como isso vai funcionar também dentro do Iacop. Mas voltando aqui, o que seriam os subdomínios? Eu poderia ter, vamos lá, dentro do meu domínio principal, bestshopnow.shop, eu poderia ter subdomínios, por exemplo, puravive.bestshop.now. Lembrando que está tudo dentro de apenas uma hospedagem, mas de acordo com o subdomínio eu consigo direcionar cada produto para cada domínio. Da mesma forma, no mesmo domínio que eu estou divulgando Puravive, eu poderia ter um subdomínio agora para divulgar o Dentitox, por exemplo. A gente vem aqui, cria esse subdomínio para apontar diretamente para a página clonada ou a Padecel que a gente está utilizando agora para este produto. Essa é uma das opções, usando subdomínios em que você vai determinar ali o subdomínio e utilizar o domínio principal para cada um dos produtos. A gente tem uma outra opção também que é comumente utilizada para quem trabalha hoje com WordPress, que são os caminhos, os paths, ou seja, meudomínio.com.br/alguma coisa. É como a gente faz hoje com o Iacop. A gente tem o iacop.com.br
que é o site principal, e a gente tem o iacop.com.br/iacop2, que é uma outra página com conteúdo específico. A gente poderia ter diversas outras páginas. E você que tem o WordPress hoje, você já trabalha mais ou menos dessa maneira. Toda vez que você cria uma nova página para um determinado produto, você está utilizando o path, que vai ser ou o caminho. seudomínio.com.br/puravive/dentitox/ o nome do produto. Dessa maneira você consegue, dentro do mesmo domínio, ter diversos produtos. Dentro do Iacop a gente tem algumas opções para você publicar seu site depois que você clonar. Você pode utilizar o subdomínio, que a gente fornece gratuitamente dentro da plataforma, então você cria o nome do seu produto, .puter.site, e divulga dessa maneira. Ou você pode utilizar a sua própria hospedagem e fazer isso através do FTP, que é uma configuração que a gente tem uma integração específica, que você integra o Iacop diretamente com a sua hospedagem e você consegue publicar automaticamente através do Iacop. Mas voltando aqui na nossa estrutura. Aqui já tem os exemplos, olha, subdomínios app.iacop.com.br, puravive.iacop.com.br ou qualquer coisa.iacop.com.br ou qualquer coisa.seudomínio.com.br. E os paths da mesma forma, iacop.com.br/puravive, iacop.com.br/prodentim, o nome do seu produto, e assim a gente segue dessa maneira, tá? A gente precisa do domínio e através do domínio a gente consegue utilizar isso em vários produtos. E hospedagem? Eu preciso de uma hospedagem também para cada produto? Claro que não. A gente vai precisar apenas de uma hospedagem, que é a estrutura onde o site vai ficar. E é isso que é uma estrutura própria. São dois pilares aqui, né? Você tem o domínio, que é de onde o comprador vai chegar através do seu anúncio, que seria a porta de entrada, e o site, que é a hospedagem, é o local onde está o conteúdo do seu site. E dessa forma a gente consegue, através do Iacop ou de outras plataformas, você consegue fazer a publicação desse site através de FTP, através do gerenciador de arquivos ou através do WordPress. Vou mostrar para você aqui um detalhe através do gerenciador de arquivos lá da Hostinger, tá? Então se você tem um site lá na Hostinger, você pode vir aqui, olha, eu vou voltar na tela inicial, em sites, ok? Lista de sites, e você vai ter os seus sites disponíveis aqui. Você clica em painel de controle e terá aqui o acesso ao gerenciador de arquivos. Você tem que entender que o site nada mais é do que o acesso através de internet a determinado conteúdo que está em um computador, nesse caso um servidor. Você poderia ter isso dentro do seu computador em casa também, mas qual a desvantagem? Você teria que deixar o computador ligado o tempo inteiro, teria que ter uma configuração mais específica para que usuários de qualquer local do mundo conseguissem acessar através de um domínio. A hospedagem nada mais é do que isso, é um computador, um servidor que fica ligado o tempo inteiro com o conteúdo do seu site e que libera esse acesso público, tá? Um exemplo mais prático aqui dentro do painel da Hosting, eu tenho um gerenciador de arquivos, onde nós temos aqui apenas uma interface visual para mostrar para você, usuário, como isso funciona por trás dos panos. Então, quando você acessa a interface aqui do gerenciador de arquivos, você já tem de cara um arquivo dizendo do not upload here, ou seja, não faça upload aqui, porque isso aqui não vai ser exibido. Você pode até fazer o upload, mas nada vai acontecer. E a gente tem a pasta public HTML. Dentro dessa pasta, observe que eu tenho vários arquivos aqui que são do meu WordPress. Eu tenho um WordPress instalado aqui, então quando eu bato no site iacop.com.br diretamente, eu caio dentro do WordPress, e você que já tem uma estrutura própria, que já conhece de estrutura própria, é o mesmo sentido. Assim que você instala o WordPress lá no site, você já acessa diretamente esse conteúdo dessa pasta. Com base nisso e o que a gente já conversou até agora, você entende que caso eu queira ter um segundo site, eu posso ter meu site.com.br / o nome do produto, e seria simplesmente criar uma nova pasta aqui, por exemplo, Puravive. Dessa maneira, eu subiria o conteúdo do meu site aqui. Por exemplo, lá no Iacop a gente tem a opção de fazer o download da página clonada em um arquivo HTML. Eu pego esse arquivo HTML e faço o upload para esse local aqui. Ou eu crio um novo arquivo e escrevo index.html. Criei esse arquivo, ele vai abrir aqui a pasta de edição para mim. Eu vou aproveitar e clonar a própria página do Iacop. Pronto, a página clonada aqui, eu vou copiar o conteúdo, o arquivo HTML dessa página, e vou voltar aqui agora dentro da nossa estrutura que a gente criou aqui. Lembra, olha, public HTML, Puravive, index HTML. Colo esse código aqui e mando salvar. Pronto, arquivo salvo.
Volto aqui, já tem o arquivo index.html criado. E esse aqui é o domínio iacop.site. Se eu acessar iacop.site, a gente acabou colocando o nome da pasta como PuraVive. Pronto, eu caio na página clonada, que é a página clonada pelo Iacop. Então esse é o processo para que você tenha vários produtos. Dessa maneira, de forma manual aqui, eu fiz a clonagem rápida lá no Iacop e subi aqui uma página nessa estrutura. E pronto, esse é o processo de você criar sua estrutura própria utilizando o gerenciador de arquivos da sua hospedagem, tá? Várias outras, aqui a gente está utilizando a Hostinger, mas várias outras provedoras de hospedagem têm o mesmo conceito. Às vezes o painel é um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Você sempre tem uma pasta principal onde fica o conteúdo inicial do seu site e quando você criar subpastas dentro desse local, você terá os seus subsites, né? Você consegue ter diversos domínios, diversos produtos dentro de um único site. Eu vou dar um exemplo um pouco mais prático aqui, tá? Imagine que essa pasta aqui, vídeos, dentro aqui do Windows, dentro do meu computador, seja a pasta public HTML lá do site, tá? Então aqui, se eu configurasse de alguma maneira um domínio para ser apontado para esse determinado local, que é o que acontece hoje na hospedagem, quando você contrata o servidor de hospedagem lá e configura o domínio para essa hospedagem, o que na prática está sendo feito é esse domínio que está sendo associado a uma determinada pasta lá dentro do computador do servidor lá do site. Então, quando o usuário acessar esse domínio seu, ele está acessando o conteúdo daquela pasta, tá? E quando você cria subpastas, segue essa ideia que a gente fez agora, de ser o domínio barra o nome da pasta. Seria a mesma coisa aqui. Se eu tivesse essa pasta minha vídeos compartilhada publicamente na internet e acessível através de um domínio, o meu site principal seria acessado diretamente por aqui. E caso eu quisesse ter outros subsites, eu simplesmente criaria essa estrutura aqui, ó, site 1, depois site 2, site 3 e assim sucessivamente. O único cuidado que você tem que ter numa estrutura dessa, caso você queira fazer esse processo de forma manual, que é bem simples, mas você tem que somente se atentar em deixar o arquivo que vai ficar dentro da pasta com o nome index.html, exatamente como a gente fez aqui dentro da estrutura da Hostinger. Public HTML, PuraVive, index.html. Porque assim o navegador já reconhece que esse é o arquivo inicial do site, sem fazer qualquer outra configuração, tá? A outra maneira que a gente tem, né, de fazer a publicação do seu site, através do WordPress, eu vou fazer um pouco mais detalhado, explicar um pouco mais detalhado para você daqui a pouco, mas também o FTP, que o FTP nada mais é que uma sigla para File Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de arquivos. Que foi basicamente o que a gente fez agora. A gente transferiu um arquivo, nesse caso eu copiei o arquivo, copiei o código do arquivo, mas na prática a gente está transferindo de um local para outro. Então o FTP faz isso meio que automático. Em vez de a gente fazer o upload manualmente do arquivo lá para a hospedagem, a gente pode fazer isso de forma automática e o Iacop também tem essa opção, tá? Como a gente já tem uma opção de integração com o FTP, você consegue facilmente aqui através do nosso painel escolher o domínio, o subdomínio que você quer e colocar o nome do produto, PuraVive. Aqui eu estou com o domínio eltonsouza.com, PuraVive. Então dessa maneira, quando eu estou lá dentro do Iacop e falo que vou publicar via FTP, eu escolho o domínio, a conta de FTP que eu quero, que é o meu domínio, e escolho aqui o nome de produto. Quando eu clicar em publicar, na prática esse protocolo FTP vai criar a pasta PuraVive para mim lá no meu servidor e subir esse arquivo HTML de forma automática, sem que a gente tenha que fazer esse processo que a gente repetiu aqui, de criar a pasta manualmente e criar o arquivo index.html, beleza? Pronto, agora que eu já mostrei para você basicamente como você pode subir seu site na hospedagem utilizando tanto o gerenciador de arquivos quanto o FTP, o protocolo de transferência de arquivos, eu vou falar um pouco sobre o clonador de páginas e dentro do Iacop a gente vai ver como fazer isso também utilizando o WordPress, tá? Então vou aproveitar essa parte da estrutura própria para explicar como funcionaria com o próprio Iacop. Então a gente tem aqui, dentro do clonador de páginas, dentro do Iacop, né, nem todos têm todas as opções, mas dentro do Iacop a gente já traz para você a opção de clonar páginas, a opção de editar as páginas e também criar as presets, a hospedagem gratuita e o FTP. E também, junto aqui, a gente tem a opção de fazer essa integração diretamente com o WordPress.
Como funciona isso na prática? Vamos acessar aqui o Iacop e eu vou aqui pegar o site do PuraVive e vou criar uma pré-sell para ser um pouco mais rápido, tá? Vou deixar a opção em inglês mesmo, gerar pré-sell, vou escolher a pré-sell de cookies, a gente tem também a opção de pré-sell de captura de lead, que seria algo semelhante para que o usuário só consiga acessar a página do produtor, a página do produto depois de preencher as informações ali. Pode ser uma estratégia interessante para o seu negócio também. Mas vamos utilizar aqui a pré-sell de cookies, aguardar aqui, olha, já fez a clonagem bem rápida e a gente pode, como eu falei, fazer a edição, né, trocar os links aqui. Se você já copiou o seu link direto de afiliado e inseriu na tela anterior, esses botões já estarão com o seu link de afiliado. Do contrário, como eu peguei aqui diretamente o link do puravive.com, a gente pode vir aqui e alterar o link aqui para o nosso link de afiliado, tá? Dentro do Iacop, quais opções a gente tem para fazer a nossa estrutura própria, tá? Como eu já te falei, a gente tem uma hospedagem gratuita aqui. Você vai simplesmente clicar aqui em publicar e escolher um subdomínio. Vou adicionar aqui, por exemplo, PuraVive Aula, tá? Crio esse subdomínio. Se tiver disponível, ele já libera para mim. Eu vou ter aqui agora meu site em puravive-aulas.puravive.com. Só clicar em publicar, ele já vai fazer a publicação diretamente em uma hospedagem gratuita. Então entende que dessa maneira você consegue rapidamente ter a sua estrutura própria já para anunciar? Com menos de 5 minutos aqui a gente já criou uma estrutura, um site hospedado com subdomínio. Você só precisa agora pegar esse link e divulgar nos seus anúncios, tá? A outra opção aqui, tá? Como eu já falei antes, a gente tem a opção do FTP, que a gente pode vir diretamente aqui em FTP, escolher uma das contas, tá? E criar aqui pré-sell PuraVive. Ele vai tentar fazer a conexão lá com o site e criar pra gente essa página lá dentro desse site, tá? Nesse caso aqui, olha, essa conta de FTP ela não respondeu, essa aqui é uma conta que possivelmente eu não tenho mais. Deixa eu ver aqui com esse domínio aqui. Pronto, aí aqui eu selecionei o domínio que eu quero utilizar, criei aqui o nome do produto, né? Lembrando que esse nome é o nome que vai aparecer lá dentro da pasta que você criou. Neste caso é importante não colocar espaços, né? A própria ferramenta já remove esses espaços, mas como se trata de um link, interessante é que não tem espaços, né? E pronto, ele já trouxe aqui para mim, dentro desse domínio, essa página criada da mesma forma que a gente fez manualmente lá, só que dessa vez foi diretamente dentro da plataforma do Iacop, sem ter que acessar a HostGate ou a Hosting ou qualquer outra hospedagem, tá? Só lembrando que o FTP é para quando você já tem sua estrutura própria hoje, uma hospedagem e com uma conta de FTP, você consegue fazer isso de forma automática. Caso você não tenha, você pode utilizar a hospedagem gratuita que a gente já fornece aqui através de subdomínios, beleza? A terceira forma aqui que a gente tem é de trabalhar utilizando o WordPress. Vou copiar esse arquivo, tá? Copiei o código, ou posso fazer o download do arquivo HTML, mas é mais prático você clicar aqui na opção de copiar, que ele já copia o código para a área de transferência. Vou acessar aqui esse domínio meu e vou criar agora uma nova página lá dentro do WordPress, pré-sell, ok? PuraVive, não sei se tem outro, então pré-sell PuraVive. Vou editar utilizando o Elementor. Pronto, já abrimos aqui a tela do Elementor, a gente só precisa fazer algumas pequenas configurações para que consigamos ter um visual melhor, tá? Então, dependendo da versão do seu Elementor, você vai clicar aqui em Page Settings na parte superior ou lá embaixo, tá? Dependendo da versão, você pode ter essa informação aqui embaixo, uma engrenagemzinha aqui embaixo na parte esquerda também. Vou alterar o Page Layout, que é o layout da página, para Elementor Canvas ou tela do Elementor, se você estiver utilizando o seu Elementor em português. Observe que assim que eu alterar, ele vai mudar completamente o visual aqui, vai deixar todo o visual com a tela do Elementor. Eu só preciso aqui dentro dos widgets pesquisar por HTML. Vou encontrar essa tag e vou arrastar para a minha tela. Pronto, assim que eu arrastei, ele já cria esse elemento aqui pra gente. A gente clica em container, né? Dentro de container, HTML e cola o código que eu acabei de copiar lá do Iacop cá para dentro. Pronto, eu já tenho a nossa página aqui e posso simplesmente publicar. Pronto, publiquei, vou visualizar aqui como ficaram as alterações. Pronto, já tenho a nossa página aqui criada completamente. Pronto, a página já está publicada, mas observe aqui que não ficou bem legal, né? Apesar da gente ter aqui, eu estou num navegador, eu estou utilizando aqui um monitor wide, então ele ficou um pouco mais largo do que o normal, talvez fique até um pouco cortado aí para você, mas a gente tem aqui as informações
as informações, apesar a imagem, a gente tem a imagem aqui um pouco reduzida e apesar disso o modal ficou completamente na tela inteira, né? Mas a gente pode melhorar isso. A gente volta aqui agora para o nosso WordPress e clica em Container. Dentro de Container a gente vai vir em Layout e vai escolher aqui em Content Width ou o conteúdo, a largura do conteúdo, né? Se você estiver utilizando o WordPress em português, você vai mudar para Full Width ou largura total. Aí observe que ele já pegou aqui todos os cantos da tela. A gente só precisa simplesmente publicar novamente e assim que publicar, visualizar as alterações. Pronto, olha só, observe que já está inteiro aqui, pegou na tela inteira. Como o meu monitor é mais largo, então não está aparecendo a informação toda, mas está aqui, olha, pronto. E a gente já tem aqui a nossa página criada e publicada também no WordPress. Se a gente observar, olha, aqui está no preview, mas olha como ficou. eltonsouza.com/presell pura vive. É a mesma ideia do que a gente conversou anteriormente. No WordPress, como são páginas, ele vai criar desta maneira, mas você consegue ter os subdomínios, como a gente fez ali, utilizando a publicação dentro do Iacop, tá? Então, espero que esse vídeo tenha sido interessante para você entender um pouco melhor como é a estrutura própria e desmistificar de vez qualquer complexidade que tenha. Você viu que é bem simples, a gente precisa do domínio, a gente precisa da hospedagem e a gente precisa do site. O site você pode construir manualmente, você pode utilizar o WordPress ou você pode utilizar o clonador de páginas para ter seu site dentro da sua estrutura própria. Se você chegou até aqui, eu espero que tenha gostado. Deixe o dedo no like aí pra gente, para fortalecer o canal. Compartilhe com seu amigo que possa estar precisando de uma ajuda, de um auxílio também nessa parte de configurações da sua hospedagem e me siga para ter mais novidades aqui no canal toda semana, tá joia? Até mais e a gente se vê por aí.